braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Queridos, boa noite. Paz seja com todos, amém? Iremos então, iniciar hoje o nosso treinamento, o nosso estudo, na verdade, sobre o Evangelho quadrangular. É até uma questão que caiu na prova, que muitos frequentam a igreja, muitos estão na igreja do Evangelho quadrangular, mas não conhecem em si a doutrina, não conhecem em si como surgiu o Evangelho quadrangular. A gente sempre fala da cruz que Jesus salva, da pomba que batiza no Espírito Santo, do cálice que Jesus cura e da coroa que será a segunda vinda de Cristo. Mas nós não explicamos, tá? Então, neste momento, feche os seus olhos, vamos falar com Deus rapidamente. Deus Pai, Deus soberano, Deus eterno. Deus, nessa noite, fale conosco através deste estudo, que possamos aprender mais e mais sobre a nossa igreja, sobre o ministério quadrangular, que a sua palavra venha entrar no nosso coração e que seu Espírito Santo nos abençoe grandiosamente neste estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, como eu estava falando, você que está entrando aí agora, deu seu ok, nos deu uma boa noite, paz, para a gente acompanhar quem está online, quem está participando, tá bom? Então, nós vamos começar hoje falando o quê? Do Evangelho quadrangular. Algumas coisas eu vou estar lendo porque eu quero que fique bem explicado. Eu quero que vocês entendam a palavra que vai ser passada nesses dois estudos. E eu creio que vai ser de grande importância para a sua vida. Porque, como eu disse, às vezes vocês estão na igreja, mas vocês não sabem falar sobre a igreja do Evangelho quadrangular, tá? Então, eu creio, assim, que vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, amados, o Evangelho quadrangular, ele nasceu no coração de Deus, primeiramente. E chegou até nós por meio de uma mulher desbravadora e uma mulher corajosa, cuja sua vida ela foi dedicada ao ministério e à pregação da palavra de Deus e dos ensinos de Jesus Cristo. Ela foi criada por Aimee Semple McPherson. Amém? Ela ouviu a revelação do Senhor e passou a todos quanto ela pôde alcançar em seu tempo de vida. Amém? Em sua existência, ela foi a fundadora, a princípio era, lá fora, a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. Ela é responsável pela disseminação dessa mensagem a inúmeras nações. Uma mulher ousada, que jamais desistiu de seu chamado, ao qual cumpria com enorme garra, dedicação e determinação. Eu vou falar um pouquinho dela, mas às vezes o Senhor tem nos chamado para o ministério e nós temos muita dificuldade, num tempo em que tudo está tão mais fácil do que foi para ela naquela época, e ela ouviu o chamado dela. Ela fez aquilo porque o Pai chamou ela para fazer. No começo eu falei que nasceu no coração de Jesus. Primeiro nasceu no coração de Jesus, para depois ser testificado no coração de Aimee. Para daí ela trazer essa grande visão para nós hoje, Somos uma grande potência, temos muitas igrejas, muitos pastores. A igreja, ela também, o Evangelho Quadrangular, ela é internacional. Ela surgiu nos Estados Unidos. Então, é uma igreja também que ela está em outros países, Aimee significa, o nome Aimee significa amada. Tem origem no francês aimer. Particípio passado do verbo aimer, que quer dizer amar. Portanto, Aimee significa amada. Quanto à escrita, podem aparecer as formas Aimee e Aimee, em inglês,
Mas ela significa o quê? A amada. Eu acredito e creio que os pais dela não escolheram o nome dela à toa. A amada, né? A escolhida por Deus. Então, em fins, amados, de julho de 1922, Aimee Semple McPherson, ela recebeu de Deus a visão que transformaria sua vida e traria para nós o Evangelho quadrangular. Amém? Estamos falando agora da origem e da história da nossa igreja. Foi durante sua última campanha de reavivamento nos Estados Unidos, na cidade de Oakland, na Califórnia. Amém? A tenda, ela começou com uma tenda, porque 1922, imagina, as mulheres hoje em dia já é difícil para elas exercerem o ministério. Até hoje, há igrejas que não aceitam mulheres no altar. Imagine então, em meados de 1922, uma mulher começar um ministério, uma mulher começar pregando embaixo de uma tenda. Então, eu acredito assim, não foi fácil para a nossa irmã, né, nossa querida pastora Aimee. Amém? Então, foi na Califórnia. A tenda estava superlotada. Na ocasião e na plataforma encontravam-se pastores de várias denominações evangélicas. O tema abordado foi a visão de Ezequiel, que está em Ezequiel 1. Amém? E enquanto pregava, Aimee vislumbrou-se o que ela chamou de radiante visão celestial. O Senhor deu para ela em Ezequiel 1, né, a visão. E ela teve como a visão radiante celestial. Amém? Sua alma e o seu coração vibraram com o que Deus estava fazendo naquele lugar de adoração. Amém? Segundo as palavras de Aimee, ela disse assim: nas nuvens do céu que se enrolavam e desenrolavam em flamejante glória, Ezequiel contemplara o ser, cuja glória nenhum mortal pôde descrever. Enquanto olhava para aquela revelação maravilhosa do Onipotente, percebeu os 4 rostos, os rostos de homem, de leão, de boi e de águia. Esses 4 rostos, eles foram comparados por nós às 4 fases do Evangelho de Jesus Cristo. A tenda inteira foi envolvida, estremecendo. Era como se cada alma entrasse naquele momento em harmonia com a música e com a unção celestial. Amém? Aí ela cita, né? Fiquei ali quieta e atenta, agarrando o púlpito, tremendo de espanto e alegria. Depois exclamei. Olha como ela exclamou. Eu imagino que a gente, quando está à frente do pastoreio e o Senhor nos dá uma visão, nós estremecemos de alegria, de agradecimento, porque é algo vindo da glória, é algo vindo do céu. Amém? E ela diz assim: olhe, é o Evangelho quadrangular. Porque o Senhor deu para ela a visão dos 4 rostos. E daí surgiu o nome, o Evangelho quadrangular. Naquele momento, amados, nascia a Igreja do Evangelho quadrangular, a qual se estabeleceria anos depois na cidade de Los Angeles, onde foi construída a sede internacional, que é o Angelus Temple. Amém? As doutrinas cardinais, nós vamos falar dela na semana que vem, onde você vai entender o porquê que Jesus salva, o porquê que ele batiza no Espírito Santo, o porquê da cura e o porquê falamos que a coroa significa a sua segunda vinda. Amém? Eu vou até marcar aqui na apostila que nós vamos falar das doutrinas cardinais, amém? Na semana que vem. Então, continuando sobre o Evangelho quadrangular, a mensagem quadrangular não foi criada por Aimee, fundadora, né, da Igreja do Evangelho quadrangular.
ela na verdade remonta aos dias do Antigo Testamento. Raymond Cox escreveu: você pode hesitar em chamar Isaías de pregador quadrangular, mas o profeta era certamente um arauto do evangelho quadrangular. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo como Salvador e operador de curas. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53, versículo 5. Você pode ir marcando, tá? Pega um caderninho, eu te aconselho, vai anotando tudo que você está aprendendo nesse estudo. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí as perguntas no chat. E semana que vem eu volto respondendo todas as perguntas e todas as dúvidas. Qualquer dúvida, faça a pergunta aí no chat, tá? Que semana que vem a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas. E o Novo Testamento, amados, ele aplica justamente essa profecia a Jesus Cristo como nosso Salvador e o operador de curas, que está no capítulo de 1 Pedro 2, versículo 24, que diz assim: Isaías também, ele predisse, os fenômenos de Atos, que é Atos 2:4, e o batismo no Espírito Santo. Então, primeiro que em 1 Pedro 2:24, ele fala como Jesus Cristo como nosso Salvador e como operador de curas. E já em Atos 2:4, ele representa Jesus como batizador no Espírito Santo. Então, assim, lá em Isaías 28, versículo 11, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. E eu creio que ainda hoje o Senhor continuará falando ao seu povo. O Senhor continuará falando com a nossa igreja. E o Senhor continuará nos dando grandes visões, grandes revelações. Amém? Porque nós cremos no plano de salvação. O plano, que o Senhor traçou ali do céu para o seu filho. Amém? Isaías, amados, ele dizia assim, ainda sobre a vinda do rei: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Está lá em Isaías 40, versículo 10. Como essa promessa se assemelha às palavras do próprio Jesus Cristo. Porque os profetas são homens inspirados por Jesus Cristo naquela época. Amém? E ele diz assim, lá em Apocalipse 22, 12. É um estudo, Então nós vamos ir citando alguns versículos e você vai anotando aí no decorrer do estudo. Que está escrito assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Amém? Eu creio que a vinda do Senhor está próxima. O Senhor está recolhendo os seus e nós temos que crer na nossa doutrina. Nós temos que crer que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo. Eu creio na cura, eu creio que Ele cura ainda hoje. Falta fé em muitas pessoas, mas Ele ainda cura e Ele virá. Haverá a sua segunda vinda. Então é tempo de recomeçar. É tempo de ter uma aproximação divina com o Pai. É tempo de nos reconciliarmos, é tempo de abraçar, de dizer que ama, voltar para os braços do Pai. Porque a promessa da sua segunda vinda, ela vai se cumprir. Ela está escrita no decorrer da Bíblia toda e ela vai se cumprir e eu não tenho dúvida disso. Amém? Então, amados, é maravilhoso ver o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Isto faz resplandecer ainda mais o Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas,
né? Quando eu falo aqui para vocês, essa palavra também ela entra no meu coração, porque é tremendo ver o que Deus ele fez no passado através da nossa irmã Aimee, em 1922, e como que ele fala aos nossos corações até hoje, através desse evangelho, né? Que o Senhor inspirou a vida dela para que hoje nós pudéssemos ter um ministério quadrangular para ganharmos muitas e muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. A mensagem quadrangular, portanto, amados, ela não é moderna, não é nova, não é recente, pois muito antes do nascimento de Jesus Cristo já se profetizara a sua vinda, que ele viria como aquele que salva, que batiza, que cura e que voltará como rei. Ele voltará para a sua glória. Amém? Então, quadrangular, a Bíblia e a palavra. Amém? Quando Deus deu as ordens para a construção do tabernáculo, me perdoem, a expressão evangelho quadrangular surgiu na revelação dada a Aimee Semple McPherson. Amém? Naquela pregação em Oakland, na Califórnia. Porém, a palavra quadrangular remonta biblicamente ao livro de Êxodo no Antigo Testamento. Mais especificamente na descrição do altar do sacrifício, do altar de incenso e do peitoral do sumo sacerdote. Cristo amado, ele é a palavra viva. A presença de Jesus nas escrituras sagradas, ela é inegável. Mas ela não está apenas presente, ele é a palavra de Deus viva e eterna. Amém? Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Ele já existia. Amém? Que está escrito lá em João 8,58, Cristo compartilhava a companhia de Deus antes que houvesse o mundo. Então, antes que tudo existisse, ele já dizia, eu sou o grande, eu sou. Amém? A Bíblia, amada, a Bíblia apresenta Jesus como sendo Deus homem, ou seja, ela é verdadeiramente Deus. Amém? Ela é verdadeiramente homem. Amém? Para ficar mais explicado, né? Jesus como sendo Deus e homem, né? Ele veio como homem, né? A promessa dele foi que ele veio como homem, para que Deus ele pudesse entender o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E para isso ele enviou o seu filho. O seu filho foi enviado como homem, para que ele entendesse a nossa natureza, para que ele entendesse os nossos pensamentos. Amém? Para que ele entendesse a nossa natureza também. Essas duas naturezas completas e perfeitas se unem a uma única pessoa. Amém? Quadrangular. Nós vamos falar do lema, símbolos e emblemas também na semana que vem, tá? Porque eu vou pegar um estudo de PowerPoint, tá? Vou preparar ele e porque eu quero pôr as imagens, né? Quero pôr a imagem da bandeira, quero pôr os símbolos, né? Só para vocês saberem, o lema da nossa igreja eu posso até estar falando hoje, mas a bandeira a gente vai estar explicando sobre ela semana que vem. E no domingo eu vou até pedir o pastor para nós colocarmos a bandeira do Evangelho Quadrangular no púlpito, para vocês verem como que é a bandeira na nossa igreja. Amém? Os símbolos você já veem lá no altar todos os cultos, e aí nós iremos colocar a bandeira, tá? O lema, ele é sinônimo de divisa. É uma sentença que simboliza uma ideia, um sentimento pessoal ou uma norma. E o nosso lema, o lema da IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular, como em outras instituições, possui um lema bíblico que resume a nossa fé, o qual
o nosso lema, amém? O lema que representa a nossa fé como membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, está escrito o quê? Lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando te perguntarem assim, qual é o lema principal da sua igreja? Está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o lema da nossa igreja. Amém, amados? Nós temos vários temas para estar falando. Como eu falei, as doutrinas eu vou falar semana que vem. Sobre a bandeira, volto a te pedir que qualquer dúvida que você tiver, você mande aí no chat, que semana que vem a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Talvez a sua dúvida também vai estar no próximo estudo, onde nós iremos, estar explicando, o que representa a cruz, o rosto, em qual livro da Bíblia que ela foi inspirada. Nós iremos lhe explicar sobre a pomba, que é o batismo com o Espírito Santo, em qual livro da Bíblia o Senhor revelou à irmã Aimee, para que criasse-se esse símbolo ao rosto também, tá? Então, assim, nós iremos explicar direitinho, porque, como eu lhe disse, eu quero estar pondo as imagens no estudo para você entender com mais clareza as explicações que serão dadas, amém? Nós temos o nosso hino, o hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. No próximo estudo também nós iremos estar, tocando o hino para que você também possa aprendê-lo, porque no mês de outubro é o mês quadrangular e eu creio que vocês estarão todos preparados. Todos estarão assim, sabe, com tudo na ponta da língua sobre o que é o Evangelho Quadrangular. E faremos 4 semanas abençoadas em cima das nossas doutrinas. Amém? Eu vou falar mais um pouquinho, eu não citei, porque eu estou tentando seguir a ordem aqui. Eu vou falar agora sobre a Aimee, sobre a sua vida e a sua obra, porque eu falei um pouquinho do Evangelho Quadrangular. E eu vou falar sobre a Aimee. A Aimee, amados, ela nasceu em uma pequena fazenda próxima a Ingersoll, em Ontário, no Canadá. Ela foi o berço da menina, ela era filha de Aimee Kennedy. Ela nasceu no dia 9 de outubro de 1890, sendo filha única desse casal, de James e de Minnie Kennedy, amém? Foi neste lugar que ela viveu, passou sua infância e toda a sua mocidade, amém? A Aimee, amados, ela já nasceu num lar evangélico, os pais dela frequentavam a igreja metodista e ela gostava de participar das apresentações teatrais. Então, a Aimee, desde criança, ela já tinha um chamado para o evangelho, ela já tinha um chamado por Deus, amém? Eu creio que o Senhor já preparou ela desde o ventre da mãe dela para que ela fundasse a nossa igreja. Que eram produzidos ali, porém seu interesse e gosto por outras atividades como cinema, patinação no gelo, bailes e demais, acabaram afastando ela dos caminhos do Senhor. Às vezes a gente fala assim que não é fácil servir a Jesus, não é. Como o pastor ele pregou no domingo, não é fácil. Quando eu fui fazer oração, eu até citei, o pecado, ele é bom? Ele é muito bom, mas ele nos afasta do Pai. E assim como eu já passei por problemas de me afastar de Jesus, creio que muitos que estão vendo essa live hoje, esse estudo, já também se afastaram de Jesus. Você que aí pensa às vezes em desistir, em se afastar de Jesus, eu te digo, esse não é o caminho, esta não é a solução, porque depois vem o arrependimento, vem as mágoas e não é fácil. E a Aimee, por um momento, ela se afastou dos caminhos do Senhor, amém? No colégio, ela se fascinou por algumas teorias,
o que levou ela a duvidar, né, da existência do Pai, da existência de Deus. Ela viveu momentos de muita angústia e neste período ela magoou muito, né? Os estudos nos explicam, né, que a descrença dela magoou muito a mãe dela, né? E às vezes nós, né, quando nós somos jovens, você jovem que está aí assistindo, você é adolescente, às vezes parece tudo muito normal, né? Mas alguns atos, atitudes da gente, eu também já tive a idade de vocês, nos levam realmente a decepcionar os nossos pais em algum momento. Então eu te peço que permaneça nos caminhos do Senhor, não dê lugar para Satanás agir em sua vida, porque há escolhas que nós fazemos que não tem como voltar atrás. E daí cabe a nós vivermos com isso e o Pai nos perdoar, né? Mas é melhor que não o faça, né? Porque as consequências são severas, as consequências são pesadas. Amém? Então ela tinha a idade de 17 anos na época quando isso aconteceu. Uma noite, né, depois desses acontecimentos todos, a Aimee estava em seu quarto. E ela ajoelhou-se, levantou seus braços e clamou ao Senhor. Aí já veio aquela dor, né? Às vezes a gente fala assim, o pastor já pregou sobre o passado dele. Enquanto estava ali no mundo era tudo muito bom. Mas quando voltava para casa e deitava ali na cama, no quarto, e se sentia só. E eu creio que nesse momento a Aimee se sentiu assim. Então ela se ajoelha, levanta os braços e clama ao Senhor dizendo assim: ó Deus, se há um Deus, revele-se a mim. Quantas vezes, né, a gente se ajoelha e clama a Deus porque estamos enfrentando lutas, adversidades, dificuldades e queremos que o próprio Pai se revele a nós. E ela estava determinada em sair daquele marasmo, sabe, daquele momento de dúvidas, de inseguranças, e ela estava assim querendo ficar livre dessas incertezas, né, ao qual ela se encontrava. Então ela faz essa oração de coração aberto, que a biografia dela nos descreve que a resposta do Senhor começou a vir já no dia seguinte, quando, passando no centro da cidade ao lado de seu pai, ela reparou em uma placa colocada na frente de um grande salão e que anunciava cultos de avivamento pentecostal. Isso chamou sua atenção e, juntamente com seu pai, Aimee foi à reunião à noite no dia seguinte. No princípio, ela imaginou que encontraria um cenário propício, né? Um cenário onde seria uma zombaria, né? Como se diz, um teatro ou algo parecido. Mas a mensagem trazida naquela noite pelo jovem Robert, sempre baseada em Atos 2:38, a impactou tremendamente. Ela viu e reconheceu os seus pecados naquele momento. Eu te convido neste momento, eu estou pegando meu celular, a abrir sua Bíblia em Atos 2:28. Amém? E vamos ler juntos o que está escrito aqui. Eu creio que, como é um estudo, né, nós também devemos ver o que está escrito. Amém, amados? Abra então Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Atos 2, 38 está escrito assim, olha. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Como que essa palavra impacta até nós, nos impacta até hoje, quando nós lemos essa passagem.
E eu creio assim que o Senhor tinha um propósito naquela noite sobre a vida dela. Amém? Ela viu e reconheceu seus pecados naquele momento. Aimee se tornou a senhora Robert sempre ao casar-se com Robert sempre no dia 22 de agosto de 1908. Ambos iniciaram um ministério junto com evangelização. Então, eles começaram a fazer evangelização juntos. Depois de algum tempo, a jovem senhora sempre sofreu um acidente que causou uma grave fratura em seus pés. As dores eram muito fortes e durante uma conferência ela decidiu voltar para casa e descansar. Então ela parou, o seu ministério por um momento. Deus, no entanto, compeliu a voltar e receber oração de cura por um conferencista, reverendo Durman. Ela então voltou ao salão do culto e foi curada milagrosamente. Ela sentiu que o Senhor lhe estava direcionando para um ministério de cura divina, pois viveu inúmeros milagres em sua vida e na vida de outros que receberam essa oração naquele dia. Algum tempo depois, seu marido sentiu que eles estavam sendo direcionados por Deus para irem para a China. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem, a sua igreja lá na China. E com outros missionários, como missionários. Durante sua estada naquele país, os dois foram acometidos pela malária, ao qual resultou na morte de Robert, do seu esposo. Então Aimee ficou viúva. Aimee decidiu voltar aos Estados Unidos, levando consigo sua filha recém-nascida. Seu nome era Roberta, em homenagem ao pai. Então imagina uma mulher naquela época sozinha na China, ela e o esposo acometido pela malária, o esposo vem a óbito e ela volta, para os Estados Unidos com a filha recém-nascida, sozinha. E assim, eu creio que naquele momento não foi fácil para ela, Então nos cita que a solidão dos anos, lhe seguiram e o desejo de sua filha tivesse um lar levou Aimee a casar-se novamente. Desta vez seu esposo chamava Harold Stuart McPherson, com quem teve outro filho, Rolf Kennedy McPherson. Algo, porém, começou a incomodar Aimee naquele momento, do seu segundo matrimônio. Por quê? Pois ela tinha cessado de pregar. Ela tinha largado o seu ministério para cuidar exclusivamente da sua família. Ela sentia que Deus continuava a falar em seu coração. Amém? E assim, isso foi levando ela, Ela sentia que o Senhor falava ao seu coração para voltar ao ministério, Quando nós somos chamados, escolhidos de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos incomoda. E ele não aceita que nós ficamos parados, porque a palavra ela tem que ser pregada. Amém? Isso fez com que ela acabasse numa forte depressão. Sua saúde ela foi se tornando assim cada vez mais debilitada. Passou por várias cirurgias, sempre clamando e esperando que Deus a curasse. O que vinha em resposta à sua mente, no entanto, era: tu irás? Pregarás a palavra? Ela cessou de pregar a palavra. E o Senhor, quando ele entra para corrigir, ele entra de uma maneira assim, onde ele não tem piedade de nós. Porque quem é chamado tem que continuar fazendo, exercendo o seu ministério. Nós não devemos nos calar. Nós não devemos abaixar nossa voz. Devemos sempre estar pregando a palavra. Amém? Sua luta chegou
sua luta entre fazer a vontade de Deus e cuidar de sua família continuou até que ela quase chegou à morte. Ela ouviu novamente a voz do Senhor que dizia: agora tu irás? E o Senhor te pergunta nessa noite: você irá? Você que está assistindo o estudo, você irá pregar a minha palavra? Você irá fazer o meu ministério? Ou você vai ficar parado aí? Porque o mesmo Deus que trata no passado é o mesmo Deus que trata hoje no presente. Amém? Naquele instante, ela reuniu todas as suas forças e respondeu: sim, Senhor, eu irei. E o Senhor pode ouvir de você aí? Eu quero ouvir no chat aí agora. Você dizendo: sim, Senhor, eu irei. Coloque aí no chat para nós. Se você irá ou se você vai ficar no mesmo caminho. Você vai ficar parado no tempo. Porque a obra do Senhor, ela não espera. A obra do Senhor, ela tem que ser pregada. Amém? Não devemos calar a nossa voz. A palavra tem que ser proclamada. Ela tem que ser pregada profundamente, porque, como eu disse, a vinda do Senhor está próxima. Então escreva aí para mim, para eu. Sim, Senhor, eu irei. Sua resposta em obediência ao novo chamado de Deus para sua vida devolveu-lhe a saúde e ela entendeu que não se pode fugir à vontade do Senhor. A partir dali, ela não cessou mais em pregar o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Amém? Aimee retomou seu ministério e realizou inúmeras campanhas na América e em outras partes do mundo. A seguir, você conhecerá detalhes dessa campanha, que eu vou falar na semana que vem. As campanhas feitas pela nossa pastora Aimee Sempre McPherson, depois de entrar em profunda depressão, outras enfermidades acometidas, porque ela decidiu parar de pregar o evangelho. E Deus, quando Ele quer tratar, Ele trata. Enquanto ela não decidiu voltar, ela não decidiu exercer o seu chamado, a cura não veio. Amém? E através da cura, a biografia diz que a saúde dela foi restaurada. E eu creio que é tempo de conserto. Conserte sua vida com Deus. Amém? Não cesse de pregar a palavra de Deus, porque do mesmo modo que o Senhor restituiu a saúde dela, que o Senhor lhe deu saúde novamente, onde ela pôde pregar a palavra dele, eu profetizo que o Senhor vai lhe dar vida, o Senhor vai lhe dar saúde nessa noite. Amém? E semana que vem nós iremos falar sobre as campanhas e viagens da nossa pastora Aimee. Então deixe suas dúvidas aí no chat, deixe os seus comentários. Semana que vem continuaremos o nosso estudo. Eu creio que e espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu agradeço, abençoo a vida de cada um que tem se dedicado ao ministério, que ficou, me ouvindo até o final desse estudo. Que o Senhor lhe abençoe ricamente, que o Senhor lhe abençoe poderosamente. A paz seja contigo e até semana que vem eu lhe espero. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém? E eu te espero então na semana que vem, no mesmo horário, às 20h20 da noite. Um forte abraço. Paz seja contigo novamente.